Brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, no meio da multidão que precisaram que o passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Não vou orar de novo. Tomo posse da oração aqui já feita em nome de Jesus. E eu creio, meu amado, que o Senhor nessa noite tem coisas maravilhosas para operar em nossas vidas. Quem crê que Jesus ainda opera milagres? Aleluia! Quem crê que Jesus ainda fala conosco? Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, irmão. O Deus do passado, ele não mudou. O Deus que operava sinais, maravilhas e prodígios no passado, ele continua operando nos dias de hoje. O texto a qual lemos, ele nos narra uma história de um homem rico. A Bíblia chama ele de chefe dos publicanos. A Bíblia fala que esse homem, ele tinha uma influência, irmão, entre os publicanos. Ele não era só um cobrador de impostos, ele era chefe deles. Trazendo para o dia de hoje, provavelmente Zaqueu seria um gerente tributário, vamos dizer assim. Era um homem que acompanhava, que controlava os outros, os demais cobradores de impostos. Mas a Bíblia fala, irmão, que esse homem, sabendo que Jesus ia passar naquele lugar, independente, irmão, do cargo que ele tinha, da posição social que ele tinha, esse homem, imediatamente, escreveu a palavra do Senhor, ele propôs no teu coração a ir ter com Jesus. E eu pergunto para você hoje: o que estaríamos dispostos a fazer para poder encontrarmos com Jesus? Olhe para cá em nome de Jesus. O que estamos dispostos a fazer, irmãos, para poder ter um encontro com Jesus? Sabe que eu olho aqui também, olhando para Zaqueu, para a história dele, eu vejo um homem, irmão, pegando toda a autoridade que ele tinha, aos olhos do homem, a posição, o prestígio dele, talvez colocando no bolso. Sabe para quê? Para poder ter com Jesus. Em muitos momentos de nossas vidas, vamos precisar, irmão, abrir mão de posição social, do orgulho, talvez de muitas coisas que nos atrapalham de se aproximar de Deus. Eu não sei o que você tem passado. Jesus sabe quem cada um de nós é. Mas o que importa é o que estamos dispostos a abrir mão para podermos ter com Jesus. Nosso Deus não faz exceção de pessoas. O mesmo Deus que deu atenção a príncipe de fariseus, a pobres, a cegos, a coxo, a homem rico, ele dá atenção também para mim e para você. Jesus, meu irmão, está passando nesse lugar hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Ele está falando, meu amado, com a igreja. O que estamos dispostos a
Tem gente que quer Jesus, mas não quer abrir mão de nada. Eu quero Jesus, mas tem que ser do meu jeito. Quem falou, meu irmão, tem que ser do nosso jeito. Quem quer Jesus, meu amado, de verdade, tem que estar disposto a abrir mão do que tiver que abrir. Não importa se tem cargo alto na sociedade, se tem prestígio diante dos homens ou não, não importa. Isso para Deus não quer dizer nada. O que vai fazer diferença para o Senhor é o que estamos dispostos a fazer para chegar até o Mestre. A Bíblia nos revela, irmão, que aquele que vem até o Senhor, de maneira alguma Ele o lança fora. Aleluia! Para refletirmos. Será que estamos fazendo tudo o que realmente podemos fazer para chegar até Jesus? Tem pessoas que querem um Jesus da bênção, querem um Jesus que abençoa, mas o Jesus que fala assim: tome a tua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Não querem ouvir. Vou perguntar, responda no teu coração para Deus mais uma vez: o que estamos dispostos a fazer para podermos ter um encontro com Jesus? Vou falar um aqui pela fé, meu irmão. O que aconteceu aqui foi um encontro literal. Mas o que Jesus, irmão, quer fazer aqui nessa noite, eu não sei se você sabe, se está entendendo o que está acontecendo nesse lugar, mas tem um encontro marcado aqui na casa. Tem um encontro marcado com você, comigo e com o Senhor. Jesus, amado, marcou esse dia. Mas tem coisas que temos que abrir mão. Não dá para querer ir até Jesus e continuar apegado ao orgulho, à vaidade, à soberba, à posição. Eu não vou não. Se eu for na frente, dobrar o joelho, levantar a mão, aceitar Jesus, o que vão falar de mim? Já fui várias vezes na igreja, várias vezes eu recomecei. Amado, faça o que tiver que fazer para poder ter um encontro com o Mestre. Aleluia. Vou repetir: o Senhor está na casa. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Tem um encontro marcado aqui nessa noite com você, comigo e com Deus. Deus marcou um encontro nesse lugar. Aleluia. O texto acolhemos nos dá a história desse homem, que ele buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo baixo ou de pequena estatura, não conseguia ver devido à afluência do povo ou devido à multidão. Vamos entender aqui, amado, a multidão como um dos obstáculos para Zaqueu poder olhar, poder ver quem era Jesus. A Bíblia nem fala, irmão, que ele queria ter esse encontro com Jesus. Eu não sei se ele esperava ter essa experiência que ele teve com o Senhor. Eu acredito que não. Mas ele simplesmente queria ver quem era. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: existem obstáculos na nossa vida, mas os obstáculos, irmão, que isso nos impede de se aproximar para ver quem é Jesus, eles precisam ser vencidos. É nós que vencer, meu amado, os obstáculos. No caso de Zaqueu, o obstáculo era a multidão. Qual tem sido o teu obstáculo de se aproximar de Jesus? Eu não vou conseguir, porque tem algo na minha vida, pastor, que o Senhor não sabe. E com todo respeito, também não estou muito interessado em saber qual é a falha, a falta de cada um. Não. Meu papel aqui é anunciar a palavra, orar por você, estender a mão, te ajudar e falar: vem comigo, acompanhe esse caminho e vamos chegar ao Senhor junto. É isso. Agora os obstáculos, irmão, cada um tem os seus. O de Zaqueu, irmão, era a estatura dele, era uma multidão. Mas os obstáculos que o Senhor permite, que enfrentamos,
Não é, meu amado, para se colocar uma parede entre a gente e Deus. Não. Vou falar para você nessa noite. Todo aquele que quer se aproximar do Senhor, Deus vai prover um meio. Deus vai prover um recurso para que você e eu possamos se aproximar dEle. Mas qual é o desejo do nosso coração? Estamos vivendo dias que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, em viver sua própria vida, do que querer conhecer quem é Jesus. Meu Deus! Como que vai vencer um obstáculo para chegar até Jesus, se a prioridade não é Jesus? Quando temos prioridade, amado, na nossa vida, fazemos de tudo para alcançar aquilo que nós queremos. Vou perguntar, responda no teu coração: qual tem sido a nossa maior prioridade? Será que a minha prioridade ainda é Jesus? Quem é Jesus? Porque Zaqueu queria tanto conhecer quem era Jesus. Jesus, amado, nessa época aqui, já era famoso. As pessoas ouviram falar de Jesus, porque aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aonde Jesus passava, a mão de Deus operava. E eu pergunto para os irmãos: quem que não quer ter experiência com Deus? Imagina você sabendo que o Filho do Deus vivo está passando aqui nesse lugar. O que estaríamos dispostos a fazer para ter esse encontro com Ele? E eu vou falar para os irmãos: as dificuldades, elas continuam. Para a gente no dia de hoje, lá vai. Creio que é até um pouquinho mais difícil do que quem viveu aquela experiência ao vivo. Por que é um pouco mais difícil, irmão? Os irmãos que estiveram na escola dominical hoje vão lembrar. Estudamos hoje aí, e durante o estudo, citamos aí o episódio de Tomé, onde Jesus fala: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, um obstáculo que temos hoje é de ver Ele fisicamente. Temos que vencer, meu amado, esse obstáculo. Mas esse obstáculo não pode nos impedir de deixar de buscar o Senhor. Vou repetir: Jesus está nesse lugar. Jesus está no nosso meio. Pastor, mas eu não estou vendo Ele com os meus olhos físicos. É porque Ele está, meu amado, no mundo espiritual. Mas Ele é o mesmo. No caso de Zaqueu, irmão, Zaqueu venceu aquela multidão. Traz a memória que te atrapalha de se aproximar de Deus. Tem gente que quer se aproximar de Deus, mas não quer abrir mão do pecado, não quer abrir mão do mundo, não quer, meu amado, abrir mão de coisas que nos atrapalham de ter uma vida espiritual plena com Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar para você hoje, você que me ouve, essa palavra primeiramente ela vem no meu coração, mas vai para os irmãos também. O que está nos atrapalhando de se aproximar de Deus? É necessário fazer uma escolha. Se tiver que vencer, meu amado, um obstáculo, vença. Mas faça uma escolha. Não dá para querer seguir Jesus, conhecer Jesus, aprisionado, irmão, nas coisas desse mundo. Eu vou perguntar à esposa do teu coração: o que você quer? Quer conhecer Jesus verdadeiramente? Ou quer continuar do jeito que está? Quer conhecer Jesus? Quer ter experiências com Ele? Ou quer continuar conhecendo Jesus de ouvir falar? Tem pessoas que conhecem Jesus pelo que o pastor e os pregadores falam. Mas Jesus tem algo maior, meu amado, preparado para mim e para você. Jesus tem experiências reservadas para cada um de nós. O mesmo Deus que não fez a recepção de Zaqueu, mesmo sendo homem diante da sociedade, o homem que era repudiado pela sociedade, talvez hoje um cobrador de impostos, talvez hoje
hoje um gerente de tributos, seja homem de prestígio aos olhos dos homens. Mas naquela época não. O povo repudiava, porque eles costumavam roubar do povo. E os impostos eram mais altos, pasmem, do que é hoje. Ainda tinha um roubo. Então esses homens tinham repulsa da sociedade. O que isso quer dizer? Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não rejeita ninguém pelo histórico da pessoa, pelo que a pessoa fez antes, não. O que vai fazer diferença hoje é: será que eu estou disposto a querer conhecer quem é Jesus? Quem quer conhecer Jesus? Glória a Deus. Estou falando para ninguém morrer não, viu? Tem gente que acha que para conhecer Jesus tem que morrer. Fisicamente sim. Eu estou falando no mundo espiritual. No mundo espiritual tem morte também, irmão. Mas a morte é do velho homem. Mas Jesus tem um novo homem preparado para mim e para você. Jesus, meu amado, quer dar experiências maravilhosas para as nossas vidas. Deus não muda, meu irmão. Quem muda é o homem. Olha o que a Bíblia fala. No versículo 4 nos mostra que Zaqueu, diante da dificuldade, irmão, que ele tinha, que era de ver Jesus passar por causa da sua estatura, sabe o que ele faz? Ele busca, meu amado, um recurso que estava diante dele. Ele queria ver Jesus passar, mas a sua estatura não permitia. E olha o que diz, versículo 4: por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha como é que Deus é bom. Quem quer conhecer Jesus aqui, irmão? Está disposto a fazer o que tiver que fazer para ver Jesus passar, meu irmão? Aleluia. A Bíblia fala que Zaqueu correu no meio da multidão. Ele não queria saber da função dele diante da sociedade. Ele pegou o orgulho desse, meus irmãos, colocou no bolso e correu. E quando ele viu uma oportunidade, simplesmente para ver Jesus passar, sabe o que ele fez? Ele subiu numa árvore. Olhem para cá, meu amado, em nome de Jesus. Vocês conseguem ver uma pessoa numa posição social que estava Zaqueu, correndo no meio de uma multidão e subindo no meio de uma árvore? É comum você ver um homem que está numa posição social dessa, correr na frente de todo mundo e subir no meio de uma árvore, irmão. Para muitos isso é um absurdo. Lá vai. Mas para quem quer ver Jesus, quem quer ter experiência com Deus, meu irmão, está disposto a fazer o que tiver que fazer. Pega um conselho aí do pastor, pega um orgulho, bota no bolso, meu irmão, e sobe aonde tiver que subir para poder ver o Senhor. Ou desce aonde tiver que descer para ver o Senhor passar. Aleluia. Abra a mão de quem tiver que abrir, meu amado. Vou falar pela fé. Quando queremos se aproximar até o Senhor, Ele provê os meios que necessitamos. Quem crê nisso aqui, irmão? Vou profetizar, tá? O Senhor vai prover os meios que você precisa para se aproximar dEle e para ter experiência com Ele. Quem está entendendo? Lá vai. Mas o Senhor não vai te arrastar pelos cabelos e te pendurar na árvore. Ele não vai. Ele vai colocar a árvore que você precisa. Mas a atitude de correr e de subir na árvore, ela é tua, ela é minha. Aleluia. Senhor, eu quero te ver. Tem vários impedimentos. Eu quero profetizar uma árvore espiritual diante de você hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, que árvore é essa? É a provisão de Deus para que você possa fazer o que é preciso para poder ver o Senhor. Glória a Deus. Deus vai prover, meu amado, o que você precisa. Quem crê nisso aqui, irmão? Lá vai. A atitude de subir na árvore é nossa. Eu não sei, meu amado, qual é a atitude que você precisa fazer
para ver Jesus, ou, não era o caso de Zaqueu, ou voltar a ver Jesus. Eu não sei, mas eu creio que a provisão, que no caso de Zaqueu foi a árvore, o Senhor vai colocar diante, meu amado, de cada um de nós. Mas quando você vê a árvore, que é um escape de Deus, suba nessa árvore, suba, agarre a oportunidade que Deus tem te dado, porque pode ser a última. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Meu amado, meu coração, meu irmão, se alegra. Já li essa palavra muitas e muitas vezes. Mas cada vez que a gente volta na palavra do Senhor, irmão, o Senhor fala novamente conosco. O que isso quer dizer, pastor? Quando subimos na árvore, quando abraçamos a oportunidade que Deus está nos dando. Olha como Deus faz. Deus dá muito mais do que nós esperamos. Ele só queria ver Jesus passar, mas de repente vem o Senhor e o chama pelo teu nome, no meio de uma multidão. O homem que era repudiado pela sociedade, Jesus o conhecia e o conhecia pelo teu nome. Aleluia! Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: irmã, meu irmão, Jesus te conhece pelo teu nome. Você que me ouve online, Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus te conhece. Tem coisas que às vezes fazemos, irmão, que às vezes mãe não sabe, pai não sabe, marido não sabe, esposa não sabe, mas Deus sabe. Deus nos conhece pelo nosso nome, por dentro e por fora. Tem coisas que é oculto aos olhos do homem, mas para Deus não existe nada em oculto. Deus nos conhece, meu amado, por completo. Eita Jesus, para com esse negócio de querer mostrar para o homem que você é forte o tempo todo. Ah, eu posso, eu consigo, não preciso de ajuda, não preciso de socorro. Para com isso, meu amado. Jesus te conhece. Você pode querer falar isso para mim, para a pastora, para os irmãos, mas Jesus te conhece. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, o que implica isso? Não adianta querer fazer pose, meu amado, diante de Jesus. Se está todo quebrado, meu amado, diante de Deus, se derrama aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser renovada. Eu preciso, Senhor, de uma experiência contigo. Aleluia! O Espírito Santo está no meu coração para falar para a igreja. Ele te conhece. Ele te conhece. Amém? No caso de Zaqueu, no meio de uma multidão, o Senhor chama ele e fala: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olhem para cá, meu amado, em nome de Jesus. Imagina um homem comum, tá? Não vou nem falar como você e eu, pode ser que seja, mas um homem que tinha repulsa da sociedade. Veio um único homem santo que andou por essa terra, o Filho do Deus vivo, e fala assim: desce depressa, porque hoje eu preciso, ou em outras traduções, hoje me convém ficar na tua casa. Imagina, meu amado, a alegria. Às vezes olhamos para dentro de nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas com idade, e falamos assim: não mereço. Como que Deus vai habitar em mim? Como que Deus vai mudar a minha história? Eu sou uma pessoa toda errada, pastor, o senhor não me conhece. Irmão, Jesus te conhece. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus, meu amado, não está preocupado com o passado de ninguém, porque Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que muda a história. Ele é o único homem que pode pegar eu e você e transformar e fazer tudo se tornar novo. Glória a Deus! Aleluia! Pastor, não tem como. A minha história
Jesus. E o Senhor diz: me convém hoje pousar contigo. Igreja minha, é tempo, diz o Senhor, de levar o Senhor para dentro da tua habitação. É tempo de ter intimidade com Deus. Deus quer pousar contigo. Deus não quer só visitar, não. Deus quer fazer morada. Quer levar Jesus para casa? Quem quer levar Jesus para casa? Fala assim: Senhor, habita em mim. Senhor, vem comigo. Vem, Senhor, entra, habita em mim. Eu não te mereço, Senhor, mas pela tua misericórdia, lembra-se de mim, Senhor. Quer chorar? Pode chorar. Deus está lembrando de pessoas aqui hoje. Deus está lembrando de pessoas aqui hoje. Guarda aí, não é pelo mérito humano. Nenhum de nós merecemos. O pastor não merece. Os irmãos que aqui estão não merecem. Mas pela graça do Senhor, Ele nos alcança. O Senhor quer te alcançar hoje. É tempo de mudar a história da tua vida. É tempo de mudar a história da tua família. Mas é necessário fazer como Zaqueu fez. Responder o chamado do Mestre. O Senhor está te chamando hoje. Desce depressa. Sai da onde você está, porque eu quero ir contigo. Aleluia. E no mesmo momento, versículo 6, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Olha para cá, igreja. Quem está disposto a receber Jesus com alegria? O que é receber Jesus com alegria? Glória a Deus. Não, o que é receber Jesus com alegria? Sabe o que é? É estar disposto, meu amado, a servir o Senhor, não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria. Vamos falar português claro aqui para os irmãos, tá? Tem pessoas que não querem aceitar o Senhor Jesus, não querem sair do mundo, porque sabe, irmãos, que o pecado não cabe mais. Sabe que a hora que receber Jesus vai ter que largar o mundo, largar o pecado, para servir o Senhor. Isso para muitos se torna um fardo. Mas para aqueles que querem receber o Mestre, isso se torna alegria. Receber Jesus, meu amado, não é motivo de peso, de medo, de constrangimento, não. Receber Jesus é a maior alegria que o homem pode ter. Não receba o Senhor por imposição e com tristeza, mas receba o Senhor com alegria. O Espírito Santo de Deus está batendo na porta do coração hoje. Ele quer entrar, Ele quer fazer morada. Mas tem que ser com alegria. Não importa quem você é diante da sociedade. Não importa como os homens te veem. A pergunta é: está disposto a receber o Senhor com alegria hoje? Olha que interessante, irmão, versículo 7. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Sabe o que isso quer dizer? Olha para cá. Os homens que se achavam merecedores, os que se achavam mais santos, os religiosos que tinham na época, ao ver Jesus entrar na casa daquele homem pecador, eles não se alegraram, pelo contrário, eles não queriam que Jesus chegasse lá. Eles achavam que Jesus não poderia entrar naquela casa pelo histórico daquele homem. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? É a pergunta, não é?
A história se repete, irmão. O mundo, as pessoas que estão lá fora, não querem te ver servindo a Deus. Tem pessoas que às vezes olham para a gente e falam assim: eu quero ver quanto tempo vai durar lá na igreja. Está lá de fachada. Esse aí não tem nada de cristão, não tem nada de crente. Está lá de engano. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Não deixa o mundo te separar de Deus. Não deixa as acusações te separar do Senhor. Aleluia. O mundo não quer te ver aqui, meu amado. Se dependesse do mundo, as pessoas que estão lá fora, vou colocar assim, tá? Quando eu falo mundo, estou falando daquelas pessoas que não conhecem Deus. Se dependesse deles, não estaríamos aqui. Se dependesse daqueles que não servem a Deus, estaremos com eles nesse momento, em outros lugares, fazendo o que eles estão fazendo. Julgaram Jesus, mas Jesus não estava nem aí, meu amado, para o julgamento do homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos revela que para o nosso Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus morreu na cruz por mim e por você, e Ele está disposto a fazer o que tiver que fazer para que possa habitar na nossa casa. Jesus quer entrar no teu coração, quer entrar na tua vida. Aleluia. Esquece o que os outros estão falando, irmão. Pastor, o senhor não conhece minha vida, pastor. O que eu vou fazer quando sair daqui desse culto? Se eu aceitar Jesus hoje, o que eu vou fazer? Eu estou em relacionamentos que eu não deveria estar. Eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. O que vai ser de mim quando sair daqui? Vou perguntar mais uma vez. Responda no teu coração. É tempo de fazer uma escolha. Quem quer seguir Jesus tem que estar disposto a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. Jesus está te chamando mais uma vez hoje. Não importa quantas vezes você tentou, não importa quantas vezes você desistiu, quantas vezes olhou para trás. Se está ouvindo essa palavra, é porque a misericórdia de Deus continua estendida até a tua vida. E a pergunta é: o que vai fazer com essa oportunidade que Jesus está te estendendo mais uma vez? Versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e disse a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha para cá, meu amado. Eu vou falar de algo aqui agora que muitas pessoas não querem mais fazer. Tá? Até onde eu sei, pelo menos que estão aqui dentro, irmão, não tem ninguém rico aqui. Até onde eu sei, tá? Vai lá que você tem uma herança aí para receber que ninguém sabe. Não é pecado ser rico não, viu? O pecado é colocar o amor na riqueza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. Mas se você receber uma herança, você aí não tem problema nenhum. Assim como Zaqueu, você pode ir para Jesus. Mas Zaqueu, irmão, quando ele é chamado pelo Senhor, quando ele hospeda Jesus na tua casa, receber Jesus em casa, irmão, receber alguém em casa, é intimidade, amém? Amém ou amém? Amém. Ou você recebe qualquer pessoa na tua casa? Você está recebendo, não está fazendo uma boa prática não, viu? Tua casa é um local de intimidade. Leva as pessoas próximas. Leva pessoas de Deus na tua casa, irmão.
E evita levar quem você não conhece, a não ser que Deus mande. Fora isso, eu recomendo que não faça. Embora a administração da tua casa é responsabilidade sua. Mas fica aí um conselho em nome de Jesus. E Jesus, irmão, Zaqueu na casa dele, ele pega os bens que ele tinha. Por ser um homem rico, tinha muito. E ele fala assim: Senhor, eis aqui metade dos meus bens, que eu estou doando aos pobres. Olha para cá, irmãos. Eu não sei se você vai compreender o que eu vou dizer aqui agora, mas vou falar bem tranquilo para os irmãos entenderem. Cada um tem os seus espinhos na carne, sim ou não? Normalmente uma pessoa rica, o que será que prende mais ela? Cada um tem suas, vamos dizer assim, os seus interesses. Mas eu imagino, uma pessoa muito rica, é muito difícil pegar o que ela tem e doar. É muito difícil. Mas Zaqueu, amado, quando ele tem essa experiência com o Senhor Jesus, e aí isso que Deus faz comigo, com você, ele transforma a nossa perspectiva. Quem tem uma experiência com Jesus, o desejo do teu coração é muito mais em buscar o Senhor do que a bens materiais. E ele fala assim: eu dou metade dos meus bens, Senhor, para os pobres. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou rico, eu não tenho bens para doar, pelo contrário, estou faltando até algumas coisas para mim, para minha casa. Mas olha, reflita, está disposto a abrir mão e abençoar com aquilo que Deus deu? Quem está entendendo isso aqui, irmão? Tem gente que só quer para mim, só eu quero, preciso, eu tenho falta. E as pessoas hoje, eu até entendo alguns casos aí, por causa de muitos enganos, os corações, meu amado, têm fechado. Tem muita gente com o coração endurecido, irmão, para abençoar. Mas esteja com o coração aberto para abençoar em nome de Jesus. Se pode, não pode abençoar como Zaqueu fez, pegar metade e dar para os pobres, ajudar a obra de Deus. Ajuda como você pode em nome de Jesus. Mas seja um abençoador. Abençoa do jeito que você pode. Pastor, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho o que doar. Doa, meu amado, o seu tempo para Deus. Sirva a Deus com alegria. Aleluia. Deus não pede para ninguém nada daquilo que nós não temos. Ninguém está falando para você fazer conta aí na rua, pegar o que tem na igreja, não. Mas com aquilo que você tem, seja fiel a Deus. Aleluia. Uma curiosidade para os irmãos: o nome Zaqueu quer dizer justo. E a segunda parte do versículo ele fala assim: Senhor, se eu estou aqui, se eu roubei, se eu defraudei, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Pastor, o que isso quer dizer? É o princípio de justiça. O homem, irmão, a mulher de Deus, quando é confrontado pelo Senhor, a gente não quer mais a prática do pecado. A gente não quer arriscar perder, meu amado, nossa salvação. A gente não quer arriscar perder a comunhão com Deus. Estamos dispostos a fazer o que tem que fazer para sermos chamados de justo. Aleluia. E no coração de Zaqueu, creio eu, o Espírito Santo colocou: restitui o que defraudou, restitui Zaqueu, restitui e restitui 4 vezes mais. Isso quer dizer generosidade, meu irmão. Talvez ele devolvesse o que ele roubou e os juros do que ele roubou de alguém. É justo ou não é justo? Roubou, faz as contas. Um chefe de tributos, um chefe publicano, ele sabia fazer a conta direitinho e saber qual era
Mas ele não queria nem saber disso, irmão. Ele falou assim, ó, 4 vezes mais. O que isso quer dizer? Faça, meu amado, o que tiver que fazer. E o que você puder fazer para reparar. Talvez os males que tem causado por aí. Tem pessoa que às vezes sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que feriu alguém. Sabe que está em falta com alguém. Não espere, meu amado, ninguém chegar para você. Não espere o Senhor te apertar, não. Se tem feito ou se já fez mal a alguém e pode corrigir o que você fez, faça em nome de Jesus. Mas faça com generosidade. Como assim? Zaqueu restituiu 4 vezes mais. Creio que cada um sabe porque está ouvindo essa palavra. E eu creio que o Espírito Santo está falando no coração. Se for pelo menos de uma pessoa, já valeu. Faça o que tem que fazer em nome de Jesus. Faça. Olha para cá, irmãos. Talvez tenha alguma coisa que tenha te apertado no teu coração. Eu estou em falta, pastor. Tem algumas coisas que eu sei que está errado. Corrija isso hoje, meu amado, em nome de Jesus. Saia desse lugar que hoje, com o sentimento, meu amado, está fazendo aquilo que é correto. Porque debaixo de engano ninguém vai chegar ao céu. A Bíblia fala que ele nos chama como cavalo de justiça. É tempo de andar em retidão com Deus. Pastor, eu quero andar em justiça. Como é que eu faço isso hoje? Aí onde você está, se o Espírito Santo está trazendo a tua memória, aonde você caiu, tropeçou e foi injusto, pede perdão a Deus e faça um propósito com Deus de corrigir aquilo que você fez de errado. Pastor, isso funciona? Funciona. Que a Bíblia fala que é ligado na terra, é ligado no céu. Hoje em dia estão pregando por aí que Deus quer tirar, Deus quer isso, quer aquilo, mas Deus muito mais, irmão, do que com o ouro e com a prata. Até porque Ele é o dono de tudo isso e não se preocupa com isso. Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele está preocupado com o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que Ele quer de mim, de você. Se tem que fazer um concerto com Deus, nem me interessa se você está há anos na igreja. Tem gente que está dentro da igreja, mas como foi falando aqui hoje, está longe do Pai. Quanta gente está às vezes dentro da igreja, irmãos, mas está longe do Pai, porque o coração está apegado a outras coisas. É tempo de falar, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Vamos aprender, meu amado, com a experiência de Zaqueu. Seja correto aos olhos de Deus. Se está em falta com alguém, peça perdão. Se possível for, já corrija. Agora não vou conseguir não, pastor. Então, procure a pessoa, faz lá do compromisso em nome de Jesus. Mas não passe como injusto, irmão, aos olhos de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Versículo 9. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Hoje, pois este homem também é filho de Abraão. O que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer o seguinte: Deus fez promessas a Abraão. Deus fez promessas à descendência de Abraão. E quando Jesus fala, esse também é filho de Abraão, sabe o que Deus está dizendo para Zaqueu? Zaqueu, as promessas estão de pé para a tua vida. As promessas, Zaqueu, inclui você também. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer para a gente? As promessas de Deus estão de pé para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta, responda no teu coração. A salvação, ela está batendo hoje na porta da tua vida e da tua casa. Vai depender agora, meu amado, de cada um, se vai abrir ou não. E o
mesmo Deus que declarou para Zaqueu: a salvação hoje chegou na tua casa. Aleluia. Ele me estabeleceu, amado, nesse lugar aqui hoje, como servo dele, para profetizar para você: tem salvação para você e para tua casa também nesse lugar hoje. Aleluia. Mas para que isso se cumpra, assim como eu já fiz um dia, os irmãos aqui também, é necessário receber Jesus. Pastor, já aceitei, me perdi, me afastei. Como foi lindo aqui na igreja hoje durante o culto. Estou igual um filho pródigo. Estou em terras longínquas. Estou comendo as bolotas que Satanás está oferecendo lá fora. Mas é tempo de levantar. Tu é filho de Abraão. Tu é filho da promessa. É tempo de vir até hoje e falar: Senhor, me perdoa. Eu quero recomeçar. Aleluia. Os braços de Deus estão abertos aqui hoje para você também, meu amado. Porquanto, eu termino aqui, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar homens perfeitos, irmão. Ele não veio buscar mulheres perfeitas, não. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio buscar aquele que o Satanás tinha achado que era dele, que ia afundar a vida daquela pessoa e levar para o abismo. Jesus veio buscar, meu amado, os doentes. Jesus veio buscar os que estavam perdidos. E Ele está aqui nessa noite. Repito, no mundo espiritual, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu creio, meu amado, que Ele pode te estabelecer hoje como filho.